26 de novembro, São Pedro de Alexandria Marte, do ano de 311. Eusébio chama São Pedro de Alexandria um dos mestres mais distintos da religião, um dos mais belos ornamentos da Igreja de Deus, uma das mais fulgurantes figuras do episcopado e diz que era admirado por todos pelo profundo saber e pelo conhecimento vasto das Sagradas Escrituras. Pedro assumiu a direção no Patriarcado de Alexandria em 300 como sucessor de Teonas, sendo seu governo caracterizado pela grande prudência e energia de que deu provas durante as perseguições de Diocleciano. Quanto mais iminente era o perigo, tanto mais zelo desenvolvia o Santo Patriarca pela manutenção da ordem e disciplina. A perseguição acendrava-lhe ainda mais o amor à sua grei e fazia-o redobrar a vigilância episcopal. São Pedro era homem de oração. Sem cessar, rezava pedindo a Deus perseverança para si e o seu rebanho, e exortava os fiéis a mortificar os sentidos, a fim de serem dignos de sacrificar a vida por amor de Jesus Cristo, caso as circunstâncias o exigissem. Pela palavra e pelo exemplo, consolava e confortava os fiéis perseguidos, e com amor de Pai, acompanhava aqueles que com sangue selaram a fé. Sob a jurisdição do patriarca estavam as igrejas do Egito, de Tebaia e da Líbia. Apesar do grande zelo e vigilância do pastor, sempre alguns infelizes, em cuja alma o amor ao mundo predominava, se tornaram traidores da religião, quando esta pedia o supremo sacrifício. Em uma epístola canônica, o patriarca se referiu a diversas espécies de apostasia que foram observadas e impôs graves penitências àqueles que se deixaram intimidar pelos horrores do martírio. Dos apóstatas, quem maior escândalo provocou foi Melécio, bispo de Sicópolis. Além do crime da apostasia, pesavam sobre ele outras faltas bastante graves. Pedro achou oportuno convocar um concílio que se ocupasse deste caso. O concílio realizou-se e Melécio foi deposto. Em vez de se humilhar e pedir perdão, o infeliz bispo formou um partido contra o patriarca. Para justificar essa atitude e conquistar a opinião pública, deu-se ares de zelador e reformador da disciplina eclesiástica. Levantou calúnias contra o patriarca e levou ao atrevimento ao ponto de acusá-lo de condescendência criminosa para com os cristãos apóstatas, como se os recebesse novamente na igreja, impondo-lhes condições excessivamente leves. Resultado desta rebeldia foi um cisma eclesiástico, o tal cisma meleciano, que durou 150 anos. Melécio não só semeou a cisânia no campo da igreja, como também continuou a exercer as funções episcopais. Pôs-se acima das leis canônicas e nomeou um bispo de Antioquia. Tudo isto sucedeu impunemente, porque Melécio soube sugestionar a alma do povo de tal maneira que Pedro, para não ser vítima da fúria popular, teve de retirar-se. A Melécio associou Ário, clérigo alexandrino, cheio de orgulho e espírito insubordinado. Esta união foi de pouca duração, e Ário recebeu de Pedro a sagração do diaconato. A conversão, porém, não era sincera, pois logo depois da ordenação pactuou novamente com os melecianos e atacou abertamente o patriarca, acusando-o de injustiça por ter excomungado os cismáticos. Pedro conhecia bastante o orgulho e o mau gênio de Ário, para não se deixar embalar de esperanças de vê-lo voltar ao bom caminho. Excluiu-o, pois, da comunidade dos fiéis. Pedro escreveu diversas obras, que não chegaram até nós. Os concílios que mais tarde se reuniram em Éfeso e Calcedônia citam alguns passos do livro que escreveu sobre a divindade e sobre a festa da Páscoa. Santo Epifânio diz que São Pedro, sob o governo de Galério Massimiano, por algum tempo sofreu pela fé os horrores da prisão. Uma perseguição subsequente à de Massimino d'Ágia, imperador do Oriente, não teve os rigores das outras, devido a um aviso particular de Galério. Não obstante, Pedro foi preso e condenado à morte, sem mais outras formalidades judiciárias. Junto com o sacerdote Fausto e o diácono Amônio, foi decapitado no ano de 311. São Pedro de Alexandria Marte, rogai por nós.